Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. O meu entrevistado de hoje será Paulo Roberto Arbex Silva, o Paulo Arbex, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em energia na agricultura, coordenador do grupo de pesquisa em plantio direto da Unesp, palestrante internacional do tema plantabilidade de grandes culturas. E o tema da nossa entrevista será a importância do plantio correto. Professor Paulo Arbex, um prazer receber o senhor aqui no programa. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Ô Divino, eu que agradeço o convite, aí é um prazer, uma honra estar falando com vocês aí da Morada do Sol FM, viu? Obrigado pelo convite, eu estou à disposição aí para todos o pessoal que está nos ouvindo aí, para a gente compartilhar conhecimento, né, Divino? Nós estamos aqui para compartilhar conhecimento. Professor, eu acho que essa é a nossa função no mundo, né? Nós não podemos guardar aquilo que a gente aprende. Quem guarda o talento não multiplica, não é isso? Exatamente, exatamente. E como professor, né? E como professor universitário, eu acho que o legado que a gente tem que dar é deixar informação, deixar o povo bem informado. Vamos falar um pouquinho do senhor. O senhor é professor. Eu não sei se eu te chamo de senhor, se chamo de você. Não, pode me chamar de você, Divino. Que não parece, mas eu sou novo ainda. Você é professor na Unesp de Botucatu. Isso. A Unesp, aqui no estado de São Paulo, né, os campos delas, então ela tem no interior, ela tem vários campos, né, dentre eles o campus de Botucatu, onde tem a agronomia aqui, que é onde eu fico, né? Então eu sou professor de mecanização agrícola da Unesp de Botucatu, aqui interior de São Paulo, e faço parte do departamento de engenharia rural aqui da FCA Unesp de Botucatu. Esse ano... Além disso, né, Zanon, o Divino, além disso, a gente tem o grupo de plantio direto, como você falou, né, que é um programa de extensão que a gente tem muito legal, onde a gente leva a pesquisa para o produtor rural. Olha que bacana. Que legal. Como é que funciona esse grupo? O GPD, né, que a gente chama, o grupo de plantio direto, mais conhecido como GPD, aí ele é destaque nas mídias sociais. Eu falo, viu, Divino, que o GPD é muito mais conhecido que eu no Brasil inteiro aí, porque a gente tem um trabalho bem bacana nas mídias sociais. E o que acontece? Com o advento desse negócio da gente levar informação de plantabilidade, a gente criou um projeto de extensão aqui, né, de levar os conhecimentos da universidade para fora dos muros da universidade, que isso é um dos legados que a gente tenta deixar. E com isso, esse projeto, inclusive a gente vai muito para Rio Verde, aí, né? Tem grandes parceiros aí em Rio Verde, levando os conceitos de plantabilidade para o agricultor, né? O pessoal vai lá e fala assim, rapaz, a universidade está meio distante da gente. Não, nós estamos querendo diminuir essa distância, Divino, levando as informações da boa plantabilidade aí para todos os produtores. E nós estamos conseguindo, viu? Estamos rodando o Brasil inteiro aí. Você sabe quem foi a primeira pessoa que falou de você para mim? Quem foi, ô Divino? Foi o Túlio, do GAPS. O Túlio, grande parceiro. O pessoal... É esse pessoal que eu queria falar, o Túlio, o Charles aí do GAPS, né? O pessoal Peters, da Cereal... Né? Isso, o pessoal da Cereal Ouro, né? O Arival, o André, o seu Nilton, o pessoal da Sementes Vitória, lá o Jorge, a Patrícia, tudo parceiraço nosso. E a turma tem um respeito por você que eu te falava, não é pouco não. Imagina, Divino. Imagina. Bom, bondade sua. Você pode ser chamado de agro-influencer ou não? Porque você tem um trabalho forte aí nas redes sociais. Assim, o que eu posso falar? Eu gosto até desse nome, viu? Pra mim não é pejorativo, não, Divino. Sabe por quê? Porque se a gente tá influenciando, quer dizer que a gente tá levando alguma informação que o pessoal gosta, né? Que o pessoal gosta. Então, o agro-influencer aí são as pessoas que estão levando conteúdo de qualidade
que nem eu falo, eu não assisto mais televisão, Divino. Ou eu tô ouvindo rádio, ou eu tô participando com alguma coisa da internet. Por quê? Porque tem um monte de conteúdo de qualidade nesses termos. E dentre eles, né? Dentre eles a gente põe vários conteúdos gratuitos, né? Como a gente está fazendo agora nesse bate-papo aqui, estamos levando informação de qualidade gratuita. Quer melhor que isso? Isso não existe, né? Então eu me considero um agro-influencer, sim. E as palestras? Esse ano passado foi um ano assim, difícil, que teve que haver uma adaptação para o digital, né? E esse ano, você acha que as palestras presenciais já retornam com força total ou ainda não? A nossa perspectiva de ver, você sabe, né? Esse negócio da pandemia hoje tá de um jeito, semana que vem tá do outro, né? Todo dia aparece uma cepa mais forte do que a anterior, viu? Viu? Depende do canal que você assiste, né? Depende do canal que você assiste, ou você vai morrer ou amanhã você tá livre de tudo. Então, aí vai depender do canal. Mas assim, qual que é a minha perspectiva, né? O meu... eu sei que não dá para a gente afirmar nada, mas a minha perspectiva é que no segundo semestre, a partir desse começo da vacinação, aí, a hora que o pessoal começar já a ter uma boa parcela da população vacinada, eu acho que vai voltar alguma coisa presencial sim, viu, Divino? E, inclusive, a gente já está... Antes do plantio, que é a época que a gente mais trabalha, né? A época que eu falo que a época que mais trabalha na vida é agosto, setembro e outubro, que é antes do plantio. Verdade. Que a gente está preparando as máquinas. A gente está preparando as máquinas para o plantio. E, para você ter uma ideia, eu estava fazendo uma reunião com o pessoal do GPD ontem, setembro nossa agenda está fechada, os 30 dias trabalhando. Coisa boa. Inclusive, nós vamos aí para Rio Verde também. E vai ser um prazer te receber pessoalmente aqui no programa. Mas vamos começar a falar de plantio? Vamos lá, Divino. Qual é a importância do plantio correto? Bacana. Às vezes eu falo umas coisas que eu sou meio doido, viu, Divino? Às vezes eu falo umas coisas assim que o pessoal vai lá e fala assim, mas como é que o cara tá falando isso? Se eu perguntar para todo mundo da rádio hoje, falar assim, o plantio é importante, eu tenho certeza que 100% vai falar assim, é claro que é importante, professor. Daí eu falo assim, por que será que a gente não faz com o capricho que deveria ser feito, então, se é importante? Né? Olha que loucura, todo mundo sabe que o plantio é importante, o plantio é onde, né? Eu falo que o sucesso da minha lavoura está ali no plantio. Por que será que às vezes a gente deixa a desejar no plantio? É porque é uma rotina, Divino. É a mesma coisa, você levanta já sabendo que vai para a rádio, é meio mecânico, né? É verdade. E às vezes a gente vai lá e pensa que tudo é mecânico, né? Faz 20 anos que eu faço. O que eu mais escuto é assim, Divino. Faz 20 anos que eu faço isso, você vem falar para mim que eu estou fazendo errado? Assim, não é isso, é que virou rotina, então às vezes um detalhe que você esquece, um detalhe que passa despercebido, que pode fazer toda a diferença no seu plantio. Por isso que eu falo que o plantio, eu tenho um dado que 70% a 80% de todo o sucesso, né, da minha produtividade está ali no plantio, Divino. É interessante o que você está falando, porque na vida como um todo, são os detalhes que fazem a diferença, né? Sem dúvida. É igual casamento. É igual casamento. Quando você tá namorando, toda hora você fala, eu te amo, toda hora você beija e tal. 20 anos depois, você não fala depois, que ama, você manua pra beijar o trem mais gostoso do mundo. E é exatamente isso. Anda de cueca pra casa. Isso, né? Anda de cueca furada na casa. E são exatamente esses detalhes que fazem a diferença, né? E no plantio é impressionante, mas é a mesma coisa, né? Exatamente, Divino. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo prático, né? Revisão da plantadeira, por exemplo. Quem que faz a revisão da plantadeira antes de começar o plantio, né? Fala assim, não, minha plantadeira tá lá, plantou, acabou o plantio ano passado, eu peguei esse ano de novo, tá tudo certo, acabei plantando, não tem nada quebrado, tal. A hora que você vai ver, eu começo a plantar porque assim, né? A gente recomenda. Começou a plantar, eu não deveria parar mais, né? Eu deveria ir até o final. É claro que uma peça ou outra pode quebrar. Só que se eu não tiver essa revisão bem feita, o que vai acontecer? É um disco torto, é um rolamento
que tá ruim, é uma mola que tá desgastada, entendeu? Que faria, se eu tivesse feito uma revisão anterior, faria toda a diferença. Faria toda a diferença em relação a tempo, em relação à qualidade de plantio. Esse é o maior exemplo que a gente tem, né? Dos detalhes que às vezes passam. A manutenção ela tem que ser preventiva, né? Tem que ser feito antes. Perfeito. Manutenção preventiva, Divino. Sempre eu falo assim, ó, quanto mais manutenção preventiva você fizer, menos corretiva você vai fazer. O que é isso? Sua máquina vai parar menos, com certeza. É verdade. Voltando a citar o exemplo, isso é igual à vida da gente. Na vida da gente, se você cuida da saúde no dia a dia, você não precisa de preocupar que você vai infartar, não é verdade? Exatamente. É igualzinho a vida. Meu pai, por exemplo, fala assim, eu não vou no médico. Por quê? Porque daí ele vai me internar. Eu falo assim, mas peraí, então alguma coisa tá errada, né? Agro e Prosa. Hoje eu estou no bate-papo bem divertido, bem descontraído e bem produtivo com o professor Paulo Arbex. Ele que gosta de citar exemplos e trazer a realidade do campo para o dia a dia, para a vida. E isso é muito importante, a gente poder falar do agronegócio, como eu sempre digo aqui no programa, de um jeito fácil, simples, descomplicado. O agronegócio é para todo mundo, né, professor? Ele não é apenas para aquele que vive o dia a dia. Tem um monte de gente que ouve esse programa que não trabalha com agronegócio, mas que gosta das informações que a gente traz aqui. Isso é importante, né? Você esqueceu de falar uma coisa, Divino. Eu sou jogador de bola também, viu? Meu Deus do céu. Você joga bola? Sou boleiro ainda, Meu pai foi profissional, meu irmão é profissional e eu fui dedicar ao agronegócio. Você acha que pode? Mas ainda tá na veia, tá no sangue, a bola tá no sangue ainda. Mas é jogador bom ou é peba? Posso contar uma? Tem um tempo pra contar uma? Vou contar um testemunho aqui. Eu tava num evento, do agro aqui na minha cidade, e tava o governador e tava alguns deputados, né? E daí um amigo tava apresentando um deputado para mim, falou assim, ô deputado, esse aqui é o professor Paulo Arbex, é um grande jogador de futebol, hein? O deputado falou assim, ó, eu enquanto político tenho que concordar, mas com essa barriga aí eu duvido. Aí você tinha que falar para ele uma frase que ficou famosa no Brasil. Com o meu histórico de atleta, eu consigo jogar bola. É mais ou menos isso, Divino. Não, mas é futebol de final de semana, não tem coisa igual. A válvula de escape nossa, do lazer, o futebol é fantástico. Futebol entre amigos, depois tomar uma cervejinha, isso aí é fantástico. Mas é engraçado isso que você está falando, porque muitas vezes no agronegócio acontece o seguinte, as pessoas se envolvem tanto com o trabalho, que o agronegócio ele consome o produtor rural, o profissional, o engenheiro agrônomo, então você acaba vivenciando aquilo tanto no dia a dia que você esquece muitas vezes do lazer, né? Esquece de viver a parte lúdica, a parte gostosa da vida, né? Com certeza. Viu, Divino? Você vai numa propriedade, se tá meio difícil, dica para o vendedor, tem aí, bola um programa aí no Morada no Campo, a dica pro vendedor. Vamos lá, dica do vendedor do professor Paulo Arbex. Vamos lá. Viu, Divino? Você pegar um gauchão, pegar essa gauchada que domina, né? O pessoal do sul que domina essas áreas aí, vai lá, se o cara fizer uma pergunta difícil pro você vira e fala assim, rapaz, e aí, você é colorado ou você é gremista? Acabou, o cara esquece, cara. O nego começa a falar de Grenal. E você ganhou o cara. Se ele falar que é gremista, você fala que é gremista. Se ele falar que é Inter, você fala que é Inter também. Mas deixa eu te contar aqui, então, já que nós estamos nesse assunto, eu tive um entrevistado semana passada, que ele disse que chegou no produtor rural, eu estava conversando com ele, né? E de repente ele fez uma piada com São Paulo. E o cara era torcedor de São Paulo. Acabou que ele ficou numa saia justa danada, viu? Você vê. Mas vamos voltar a falar aqui de plantio? De plantio. Vamos lá. Em termos de produtividade, existe algum diferencial
proporcionado pelo plantio correto? Eu vou colher, por exemplo, tantas sacas a mais por hectare se eu tiver um cuidado maior? Vamos lá. Então, Divino, o que acontece? Essa pergunta é excelente, Divino, por causa do seguinte, quem é produtor sabe, né? E quem não vai saber agora. O pessoal vai lá e fala assim, no milho, se eu errar de colocar uma sementinha, aquilo ali vai fazer falta, que é uma espiga a menos, né? Então agora nós estamos preparando para o plantio do milho safrinha, depois da colheita da soja. O que vai acontecer? Eu errei uma semente de milho, aquilo ali já é sabido pelos produtores que eu vou ter perda. Agora, o que acontece? O que a gente quer botar, aqui na soja é a mesma coisa, Divino. Na soja, é claro que o efeito é menor, porém eu tenho perdas, mesma coisa. Não tem mais aquele negócio de soja, de eu colocar qualquer quantidade de semente no solo que ela produz, entendeu? A soja hoje, por causa das baixas populações, tá igual o milho, então não posso errar. Vamos falar assim, né? Cada erro, para você ter uma ideia, cada semente que fica sem cair no solo de milho, que vai gerar uma espiga de milho, é 200 gramas a menos. Cada semente de soja que deixa de produzir soja é 18, 20 gramas a menos. Então, quer dizer, se você coloca isso na quantidade total num hectare, num alqueire, você vê quanto que eu estou perdendo, né? E para melhorar isso, Divino, a gente fez um trabalho muito bacana, né? Muito bacana aí em Rio Verde. Aí em Rio Verde, que chama Plantio Ouro. Plantio Ouro, é uma parceria junto com a Cereal Ouro aí, que é uma sementeira aí de Rio Verde, né? A gente tem assim o plantio lado a lado com o produtor. Sabe por que a gente faz isso, Divino? Porque quando a gente fala de pesquisa, e eu tenho certeza que você vai dar risada nisso, quando fala assim, o cara é professor, eu falo, esse é um cara que não sai da sala de aula lá. É verdade. Não é? É verdade. Então, eu falo que eu desafio alguém que vai mais no campo do que nós. Tá certo? E para desmistificar esse negócio de ser professor universitário, o cara que fica lá na sala de aula, que não põe o pé no campo, o que a gente fez? Olha o desafio. Nós fomos aí em Rio Verde e planta lado a lado. O produtor vai lá e faz o plantio dele, ele para a máquina, a gente pega a máquina e planta do lado. Uma faixa do lado de como ele plantou. A mesma máquina? Aí você fala... A mesma máquina só regulada, a única coisa que a gente mexe nas regulagens da máquina, né? Tenta, vamos falar assim, o plantio perfeito. Bom, vai dar diferença isso? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Botucatu, depois de sair aí de Rio Verde, e contei para os professores amigos meus aqui da Unesp, o cara falou assim, você é louco, você imagina se o do produtor der melhor que o seu. Eu falo assim, se der melhor que o meu, quer dizer que o cara é bom, porque nós somos bons. Aí você que vai ter que, o cara que vai ter que dar aula para você, né? Exatamente. Daí eu falei assim, mas vamos pensar o contrário, e se o nosso plantio Ouro der melhor, né? E foi o que aconteceu. Na média, Divino, de 3 sacos a mais para o nosso plantio do que o do produtor. Quer dizer, cara, 3 sacos a mais de soja, né? Estamos falando de 150, 450 reais por hectare. Será que dá para tomar uma cervejinha no final do dia, viu, Divino? Você pegar a turma aqui que planta acima de 1.000 hectares, aí a coisa já faz uma diferença monstruosa, né? Paulo, a colheita da soja já está acontecendo e o plantio do milho safrinha também, né? Que dicas você daria para os produtores nesse momento tão importante? Qual que é aquela dica de ouro? Dica de ouro. Dica de ouro. Eu tenho 2 dicas de ouro para dar para você, Divino, né? E para os nossos produtores. A primeira dica de ouro, a gente já falou alguma coisa a respeito disso, é manutenção e revisão da máquina. A máquina tem que começar trabalhando com a manutenção em dia. Essa é uma dica que é a mesma coisa. Se eu falar assim, manutenção é importante, né? Igual do plantio, manutenção é importante, todo mundo vai falar, é importante, professor. A hora que você vai ver na máquina, lá tem muita coisa para você consertar. A segunda que a gente tem, importantíssima, Divino, que loucura, Se perguntar para mim assim, qual que é o principal erro que a turma faz? Velocidade excessiva de plantio, Divino. O pessoal vai lá e quer plantar rápido para acabar rápido.
Esse é um dos principais erros que acontecem. Então a gente tem uma velocidade ideal, uma velocidade ideal para se plantar, né? Que seria, dependendo, tem dois tipos de plantadeira que a gente tem as mecânicas e tem as pneumáticas. Nas mecânicas, eu falo de 5 a 5,5 km por hora seria o limite. Certo. E nas pneumáticas, até 6,5 km por hora. O que acontece se você for na lavoura lá? Você vê, parece que a turma está apostando corrida, né? E a correlação entre velocidade e qualidade, né? A correlação é direta. Eu aumentei a velocidade e diminuí a qualidade de plantio. Ô Divino, então essa aí, ó, eu falo que você fala dica de ouro, eu falo a informação de $2, né? A informação que vale $2, Divino, é essa, ó. A velocidade em plantio é um ponto importantíssimo quando a gente fala de qualidade no plantio. Mas sabe o que parece, Paulo? Que quando as pessoas têm mais tecnologia na mão, eles acham que a tecnologia por si só, ela faz o papel todo, né, do trabalho. E não é isso, né? Perfeito, Divino. É assim, ó, hoje a gente está com um boom tecnológico... formidável, né? Tem coisa nova a cada dia. Aí acho que uma das perguntas que mais os produtores fazem para mim é essa aí, Divino. Fala assim, ô professor, mas o que é bom, o que é ruim? Eu falo assim, gente, tecnologia é bom desde que você saiba usar. Se eu chego, eu dou um iPhone pro meu pai, ele vai usar só para ligar e coisa, não usa câmera, não usa nada, né? Então eu falo assim, o que adianta eu comprar uma coisa de última geração se eu comprar um startup para ele lá, ele vai falar a mesma coisa. Então, a tecnologia é sensacional desde que eu saiba usar. E o pior de tudo, Divino, a gente está esquecendo do básico bem feito. Então tem gente que compra uma máquina de R$1 milhão, né? Que hoje é uma plantadeira com tudo, né? Eu compro uma máquina de R$1 milhão e acha que a máquina faz tudo sozinha, e não faz. Eu esqueço de fazer o basicão bem feito, que eu estou falando de manutenção da máquina, que eu estou falando de velocidade, de regulagem de máquina, profundidade de semente, etc. Isso aí é o basicão bem feito, tá? Então a tecnologia vem muito bem, desde que eu saiba usar. E eu acho que tem um outro fator aí que é muito importante, que a gente tem que ressaltar, que é quem é que vai operar essa máquina. Qual o nível de capacitação essa pessoa tem para operar esse equipamento de R$1 milhão, né? Perfeito. Eu brinco, porque eu trabalho com isso, né, Divino? Mas eu brinco assim, ó, se eu tiver um dinheiro extra para gastar, ô professor, o que eu gasto? Eu gasto com capacitação de pessoal. Com capacitação. Sabe por quê, Divino? O cara, quando sabe o que faz, o que ele está fazendo, ele erra menos, né? Por que o cara, por exemplo, que está em cima da máquina lá, por que ele vai numa velocidade maior? Porque às vezes ele não sabe o que vai acontecer. Se ele colocar uma marcha maior, uma velocidade maior, tenho que acabar logo essa área aqui porque eu tô com fome, eu preciso almoçar. Tenho que acabar essa área logo aqui porque vai chover. Essa velocidade a mais que ele colocou, a hora que ele vem em termos de distribuição de plantas lá, comprometeu toda a distribuição. A partir do momento que ele está treinado, está capacitado para saber assim, 1 km por hora aqui vai fazer toda a diferença, né? Vai fazer uma diferença. Uma das coisas, quando a gente faz treinamento, eu faço 2 passadas, Divino. Eu falo assim, vamos lá, planto na velocidade correta e daí planto numa velocidade maior. A hora que a turma vê a distribuição da planta, fala assim, rapaz do céu, eu nunca tinha percebido isso aqui, a distribuição ficou bem pior, né? Então é a capacitação que você está falando. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Professor, o milho tá com preço bom e tá faltando milho no mercado, né? Qual que é a sua dica de ouro aí de $2? A dica, ô Divina, é o seguinte, ó. É impressionante, rapaz, esse Brasilzão nosso, o dia que se conscientizar, o dia que der o valor ao produtor, o valor que ele merece, né?
Porque assim, com toda essa pandemia, com tudo caiu o emprego, caiu a parte industrial e a agricultura, o que aconteceu? Cresceu. A agricultura vai lá e está em pleno voo, né? Por quê? Porque a gente faz a nossa parte. O produtor vai lá e não ficou em casa, falou, rapaz, eu não vou plantar. O produtor foi para o campo, o produtor... E outra coisa, o que aconteceu, né? Por que esses altos preços? Porque no mundo inteiro caiu a produção. É por isso que a gente está com alto preço, né? Então, é a conjunção de fatores de menor produção mundial, né? Menores estoques que a gente fala, com a alta do dólar, o que aconteceu? O preço foi lá para cima, né? O preço foi lá para cima. Só que o que o pessoal não sabe é assim, ó, já foi, teve gente que já vendeu a produção, entendeu? Não é todo mundo que foi lá e pegou R$80 num saco de milho, que pegou R$150 num saco de soja, não foi isso, né? Só que o preço bom das commodities nossas, principal soja e milho que nós estamos falando, né, Divino? Isso aí traz o quê? Traz o comércio da cidade inteira, tá? Esquenta tudo. Quando o produtor está capitalizado, o que vai acontecer? Pode ver em Rio Verde, nas regiões produtoras e no Brasil inteiro, né? Que tem agricultura, você vê assim, ó, o produtor capitalizado, o que acontece? Aumenta a venda no mercado, aumenta a venda de carro, de caminhonete, aumenta o mercado imobiliário, pode colocar isso, né? E é isso que está acontecendo. Então, a rentabilidade do produtor faz com que esquente, vamos falar assim, né? Um termo bem que o pessoal entende, esquenta o comércio inteiro das cidades. Isso aí é bom para todo mundo, né? O dia que a turma perceber isso, que a agricultura que alavanca esse país, daí nós vamos ter outro país. Eu costumo dizer o seguinte, o Brasil era o país do futebol e do carnaval. Hoje, Exato. O Brasil é o país do agronegócio. E o brasileiro... Do agronegócio. O brasileiro é que tem que entender isso. O que você falou aí a respeito do progresso que o agronegócio traz é tão importante, eu costumo dizer o seguinte, há 10, 15, 20 anos atrás, quando você falava no oeste da Bahia, quando você falava no Maranhão, quando você falava no Piauí, você falava só de seca, de desgraça, de coisa ruim. Hoje, Perfeito. O que está acontecendo com esses lugares? Progresso. As pessoas, de maneira geral, elas têm melhorado de vida. Quando você ouve falar do Maranhão e do Piauí hoje, você ouve coisa boa. Antigamente não, antigamente era só assim, é o pior do pior que existe, não é verdade? Então onde o agronegócio chegou, ele trouxe progresso. Puxa vida, é sensacional, Divino, sensacional sua colocação, cara, porque eu vivo isso, né? Há 2 semanas atrás eu estava no Piauí, você falava de Piauí, a turma só pensava em desgraça, vai conhecer o Piauí. Rapaz, áreas maravilhosas, alta tecnologia, o pessoal produzindo. Teresina é uma das capitais mais legais que tem hoje, rapaz, de progresso, de coisa. E falava do Piauí, né? A turma, Maranhão, a região de Balsas ali, né? Na Bahia, o oeste da Bahia ali, no Leme, no Luiz Eduardo Magalhães, todas as regiões de alta produção e trouxe o progresso para essas cidades, né? Trouxe o progresso para a cidade, trouxe emprego, trouxe tudo. É fantástico o que você falou e é pura verdade. Agora tem um negócio, Divino, que eu queria falar. Se o Paulo Arbex Divino fala aqui, vai chegar para tantas mil pessoas. Se a Anitta fala que o agronegócio está acabando com o país, vem para 10 milhões. É verdade. Vem para 10 milhões de pessoas. Então a gente tem que começar a falar bem. Eu falo assim, ó, não precisa mentir, é só falar a verdade. É verdade. Se falar o que acontece, né? Se a gente falar o que acontece, tiver contar o que acontece no agronegócio, porque o povo, em geral, não sabe, não conhece o nosso agronegócio. A partir do momento que conhecer, né, o agronegócio, eu tenho certeza que muda a cara também, e a gente para com esse negócio do agronegócio tá matando, que nego tá jogando veneno na cabeça das crianças, tá certo? É verdade. Você tem um trabalho interessante com plantio direto. Eu entrevistei há pouco tempo atrás um ex-produtor. Eu falo ex porque ele, no auge
no auge do sucesso dele no agronegócio, ele abandonou tudo para se dedicar à música. Ele gosta de tocar saxofone na casa dele, que é o seu Eurides Penha. Eu não sei se você já ouviu falar no Eurides Penha. Ele começou a fazer plantio direto aqui na região do sudoeste goiano em 1984. Olha que beleza. E o que ele me disse foi o seguinte, ele falou assim, Divino, naquela época todo mundo, tava aquele braquiarão lá, aquele trem grande, e eu comecei a plantar no meio daquilo, todo mundo falou que eu era doido, todo mundo falou que eu não tinha, que eu tava fora das ideias. E aí eu comecei a perguntar para ele, é um senhor de 80 anos de idade, eu comecei a perguntar para ele sobre tecnologia e tal. Aí eu vou até imitar a voz dele, porque a voz dele é bem bonitinha, é bem engraçada. Ele falou assim, ô Sô, o negócio é o seguinte, se você, em vez de você mexer com esses trem de drone, essas coisas, se você pegar pó de rocha e bosta de vaca e jogar lá no chão, você vai produzir, você vai dar uma ataca nesses caboclos que fica fazendo aí coisa com drone aí. Exatamente. Você acha que tá faltando voltar ao básico, sair tanto da tecnologia, voltar um pouquinho ao básico? Eu acho, Divino, que tá voltando, né? Voltando ao básico, eu chamo assim, ó, a gente tem que aplicar a agronomia. O que esse senhor fez? Ele aplicou a agronomia, né? Os conceitos da agronomia. O que a planta precisa? Então vamos lá, vamos voltar para os conceitos da agronomia. O que a planta precisa? Ela precisa dos elementos. Então eu preciso de macro e micronutrientes, tá certo? E aonde que tem esses macro e micronutrientes? Tem no esterco de vaca, tem na cama de frango, tem em tudo aí que você falou, tá certo? Então, quando a gente aplica a agronomia, eu falo assim, gente, peraí, o que você falou da braquiária, hoje o que a gente faz? Em vez de passar o arado e a grade nessa braquiária, a gente desseca a braquiária. Olha o que a gente faz hoje, Divino. A gente desseca a braquiária e entra plantando a soja ou o milho. Aí a hora que eu tirar a cultura, com aquele resto de adubo, com aquela chuva que vem e tal, cresce o pasto de novo, eu solto o boi. Eu estou fazendo uma integração lavoura-pecuária. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. E o que eu estou fazendo? Nada mais, nada menos que voltando ao natural. Voltando ao natural, a ser o que era. Uma coisa interessante que você colocou aí a respeito do produtor rural e que eu acho que todo mundo precisa de entender é o seguinte, não existe bem mais precioso para o produtor rural do que o solo, do que a terra. Sem dúvida. Então, às vezes ele cuida mais do solo do que da família dele, porque ele não tem tempo para a família, mas ele tem tempo para ficar lá cuidando do solo dele, prestando atenção e tentando criar um perfil de solo correto o melhor possível para que ele tenha uma boa plantabilidade, uma boa colheita também, não é? Sem dúvida. Sem dúvida, o Divino. Infelizmente, né, há uma semana faleceu o seu Herbert Bartz, que foi o cara que trouxe o plantio direto aqui para o Brasil. Isso, né? Isso. Eu conversei muito com o seu Bartz, né? Ele chamava eu do menino de Botucatu, menino, né? Nem que fosse uma criança, chamava de menino. E daí, olha as histórias, Divino. Que você falou de perda de solo, né? Que o pessoal cuida de solo. Sabe como começou o plantio direto no Brasil? Como? O Bartz, uma chuva, 3 horas da manhã ele acordou com uma chuva torrencial lá em Rolândia, no Paraná, e viu o que acontece. Tudo o solo virado, né? O solo mexido, com arado, com grade, o solo desagregado, e a enxurrada levando tudo esse solo para baixo e acabando. Ele tinha acabado de plantar trigo na época, né? Daí ele foi lá, falou assim, que começou a chorar e falou assim, tava vendo toda a produção dele indo embora. Eu falei assim, não, tem que dar um jeito nisso. Assim começou o plantio direto no Brasil. Foi quando ele foi buscar outras técnicas, né? Foi buscar a técnica do plantio direto lá fora, lá nos Estados Unidos, lá em Kentucky, trouxe para cá e foi chamado de louco, igual você acabou de falar aí. Mas os loucos é que fazem a diferença. Nosso tempo acabou, Paulo. Você viu tanto que passou depressa? Ô louco, mas que bom. Excelente, mas passou muito rápido, Divino. Conversa boa, passa muito rápido. Mas tenho certeza que quando eu for para Rio Verde aí, nós vamos tomar uma cachaça junto aí e eu quero chegar e participar ao vivo com você aí. E eu te falar uma coisa, eu sou cervejeiro artesanal, viu? E faço cerveja boa, não é coisa ruim não. Então fechou.
Paulo, foi um prazer enorme, muito obrigado e que a gente possa ter muitas outras conversas aqui, e eu tenho certeza que todo o conhecimento que você trouxe aqui hoje, ele vai fazer a diferença na vida de muita gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez, Divino. Pô, prosa boa, passa rápido, entendeu? Eu queria mandar um grande abraço para todos os parceiros aí de Rio Verde, o pessoal da Morada do Sol FM aí, e esse programa seu aí, Morada no Campo, que é fantástico, viu, Divino? Muito gostoso, foi muito legal participar. Um abraço para todo mundo aí. Abraço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.